O texto base de hoje é Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao 23. Nós vamos ver hoje sobre a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Amém? Então hoje nós vamos ver sobre a cura de um lunático. Nós vemos aqui que um homem, pondo-se de joelho diante de Jesus, diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Muitas vezes é lançado na água e muitas vezes é lançado no fogo. Então nós vemos aqui que esse pai padecia muito porque o seu filho era endemoniado. E esse demônio fazia seu filho ser jogado no fogo, fazia o seu filho ser jogado na água. Então esse pai estava sofrendo muito com o seu filho. E Jesus era a esperança para a cura do seu filho. E nós vemos aqui no texto que ele traz o seu filho aos discípulos de Jesus, mas eles não podem curá-lo. Então Jesus chama eles de geração incrédula e perversa. Até quando estarei eu convosco? Então, por que esses discípulos não puderam curá-lo, menino? Por causa da incredulidade. Quando nós temos incredulidade no coração, nada acontece. Nós precisamos ter fé verdadeira. Então nós vemos aqui que Jesus, com uma palavra, depois que Jesus repreendeu o demônio saiu e o menino sarou. Nós vemos aqui no versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então nós temos que aprender com Jesus a ter fé, crer, falar e crer naquilo que falamos. Então a seguir, nós vemos que os discípulos de Jesus se aproximam em particular e perguntam: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus responde: por causa da vossa pouca fé, que eles não tiveram fé o suficiente que eles poderiam expulsar aquele demônio. E Jesus continua: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquele monte: Passa daqui para lá, e ele vai passar, ele vai obedecer. E Jesus continua: Nada vos será impossível. Então nós aprendemos com Jesus hoje que nós temos que ter fé sem incredulidade. A nossa fé tem que ser uma fé verdadeira. A gente tem que crer somente que nada será impossível. Nós vemos que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio porque eles tiveram incredulidade, eles não creram verdadeiramente. E Jesus, ele nos ensina que nós temos que ter uma fé verdadeira, que nós podemos até falar com um monte e ele vai obedecer, mas nossa fé tem que ser reta. Nós temos que crer, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Assim como Deus falava com os profetas antigamente, hoje ele fala conosco através da sua palavra, mas nós temos que crer verdadeiramente. E Jesus continua: essa casta de demônio não pode se expulsar senão pela oração e pelo jejum. Aqui nós vemos a importância de nós termos uma vida diária de oração e sempre jejuarmos. Nós, como os cristãos, nós temos que jejuar pelo menos uma vez por semana. Essa tem que ser a nossa prática. O nosso corpo físico, nós alimentamos ele todos os dias. E nosso espiritual não é diferente. Nós temos que alimentar com oração e ter a prática de jejum. Nós temos que sempre estar preparados.
Se nós estamos numa situação assim como os discípulos, nós temos que estar preparado. A gente vai orar e esse demônio vai sair, mas a gente tem que ter uma vida de oração e de jejum. Nós não podemos andar despreparado, porque quando nós cremos em Jesus, nós entregamos nossa vida para Ele, nós somos servos de Jesus, discípulos de Jesus. Então nós estamos sempre em missão, não importa onde a gente esteja, a gente está em missão. E a gente pode se deparar com uma situação assim como os discípulos. E eles não conseguiram porque eles não creram, eles tiveram pouca fé, mas nós temos que sempre estar preparado, sempre jejuar e sempre orar. Estar preparado quando a gente chegar numa situação assim, para que a gente creia verdadeiramente, a gente possa expulsar o demônio, a gente possa orar pelo enfermo e ele ser curado. Mas nós aprendemos com Jesus que nós temos que crer, que a nossa fé tem que ser uma fé reta. Os pais da fé da Bíblia, Deus falou com ele e eles creram. E eles cumpriram a sua missão. Nós temos que cumprir a nossa. E nós continuamos aqui vendo que Jesus, estando na Galiléia, ele fala que o Filho do Homem será entregue aos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E nós vemos aqui no texto que eles se entristeceram muito, os discípulos de Jesus se entristeceram, porque eles não sabiam que Jesus tinha que cumprir a sua missão, ele tinha que morrer, ele tinha que padecer, para que no terceiro dia ele ressuscitasse. Mas nós sabemos que Jesus pagou um alto preço no nosso lugar, ele morreu no nosso lugar, ele foi humilhado, açoitado e passou pela morte de cruz para que nós possamos se arrepender, ter vida nova. Quando nós conhecemos Jesus, entregamos as nossas vidas a Ele, nós podemos ser redimidos, nós podemos pedir perdão a Deus em nome de Jesus pelos nossos pecados, nós podemos novamente se aproximar de Deus, porque Jesus, ele já pagou o preço no nosso lugar, ele já foi morto, ele já foi humilhado no nosso lugar, algo que seria cada um de nós teria que passar por isso. Não, Jesus, ele passou no nosso lugar, ele foi humilhado no nosso lugar, ele foi açoitado no nosso lugar e ele morreu no nosso lugar, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e para que nosso nome seja escrito no livro da vida, e nós podemos um dia viver na eternidade. Mas isso nós não podemos nos entristecer com isso, nós temos que nos alegrarmos com isso, porque Jesus cumpriu a sua missão. E Ele já pagou o preço. Nós temos só que servir a Ele, amar Ele de todo o nosso coração e de todo o entendimento, e pedir a Ele que sempre prepare o nosso coração para que a gente desapegue das coisas mundanas, dos prazeres da carne, e que a gente se entregue a cada dia mais a Ele, porque Ele já pagou o preço no nosso lugar. E nós aprendemos aqui hoje que nós temos que ter fé verdadeira, que nada será impossível a nós. E que Jesus, ele já pagou o preço no nosso lugar. Nós só temos que cumprir a nossa missão, amar Jesus de todo o nosso coração e buscar viver de acordo com os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem maravilhosa, que nós vemos como o Senhor nos amou, que o Senhor padeceu no nosso lugar. E nós também vemos aqui hoje que nós precisamos crer na Tua Palavra, que a Bíblia é a Tua Palavra pura e verdadeira, e nós temos que ser guiados a cada dia por ela. Senhor, abençoa-nos e molda o nosso coração, para que nós possamos viver sempre guiados pelos Teus ensinamentos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.